Deixa ligado só isso. 2 horas, esse aqui o relógio lá no fundo. Vamos começar então pontualmente às 2 horas. Né? Então, quero saudar os convidados, banca, e dar início então à defesa de dissertação de mestrado do professor Marcelino Bezerra da Silva Neto, intitulada Multimodalidade de Produção de Significado sobre Representação Estrutural Química, aportes metodológicos para análise de gestão na sala de aula. Além da participação do presidente da banca, orientador, o professor Eduardo Mottner, da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Jackson Góes da Silva, Universidade Estadual Paulista, Neto, campus de Rio Preto. Quero agradecer então a participação dos colegas, aceitarem o convite, saudar a audiência. E como combinado, a gente tem 20 minutos para fazer uma apresentação rápida, visando principalmente os convidados, né? Uma vez que a banca já conhece o texto. Vamos começar, sim? Vamos trabalhar. Bom, gostaria primeiro de agradecer a audiência, os professores por avaliar o trabalho. E, bom, me chamo Marcelino e o trabalho é multimodalidade de produção de significados. Multimodalidade de produção de significados sobre representação estrutural química, aportes metodológicos para análise de gestão na sala de aula. Sob a orientação do professor Marcelo Jordão. Bom, trago para a apresentação alguns pontos, que são as capítulos da dissertação. Então, o primeiro ponto é uma introdução ao estudo da multimodalidade, o segundo é um recorte que a gente faz focalizando os gestos e a representação estrutural química, a metodologia da pesquisa, o terceiro ponto, a análise multimodal multinível, que é o tipo de análise que a gente faz para conseguir olhar o dado de uma maneira mais específica, mais micro, né? O quinto é a caracterização da performance, os professores a partir de um conjunto de categorias. A gente combina essas categorias multimodais e, por fim, eu faço uma consideração final. Bom, eu iniciei a apresentação com o nosso interesse de pesquisa, que é olhar a sala de aula. Então, o nosso interesse é olhar uma atividade de ensino, analisar uma atividade de ensino. Então, o que olhar nessa atividade de ensino? E aí a gente pode olhar a fala, os gestos, a prosêmica, que é o posicionamento do professor em relação aos alunos ou ao objeto molecular, a escrita, a imagem. Então, todos esses são modos semióticos de comunicação e representação. Então, esse é o nosso interesse e, a partir disso, a gente coloca algumas questões de pesquisa. Primeiro, quais ferramentas metodológicas podem ser utilizadas para caracterizar os gestos, meios materiais, prosêmicas e operações epistêmicas. O outro ponto é quais as potencialidades e limitações das categorias gestuais de McNeil e Kendall para analisar os gestos produzidos em sala de aula. Essa potencialidade e limitação ela é em função da dificuldade que nós tivemos de fazer análise dos gestos. A gente iniciou com o McNeil e depois a gente modificou para uma outra categoria que é o do Kendall. Então a gente realça aí as potencialidades e as limitações dessas duas categorias, né? Como utilizar a concorrência de categorias para analisar a performance gestual do professor. E, por fim, quais as potencialidades de produzir significados que emergem da relação entre gestos, imagem e a fala. Nosso estudo está centrado numa abordagem multimodal. E essa abordagem multimodal ela é uma forma de trabalhar o escopo metodológico do trabalho, né? E ela está associada a uma teoria, um conjunto de teorias que vem da semiótica social, né? Então a multimodalidade é uma abordagem constituída a partir da semiótica social e tem como pressuposto de que os significados são produzidos não somente pela linguagem verbal, oral e escrita, mas também por meio de gestos, imagens, sons e outros modos semióticos de comunicação e representação, né? E os modos semióticos são conjuntos de recursos socialmente reconhecidos e utilizados como ferramenta de comunicação dentro de uma sociedade. Um recorte que a gente faz na hora de analisar o gesto, as aulas, é a partir de situações de ensino onde está presente a representação estrutural química. Que ali eu coloquei uns 7 exemplos da representação estrutural química da molécula do benzeno.
porque podem existir várias representações para a mesma molécula. Né? E aí a gente olha, a gente analisa os gestos que são realizados com objetos moleculares. Então esse é um recorte que a gente faz. A gente está interessado em situações onde tem gestos e representação estrutural química. Para isso, a gente analisa a aula de professores, né? Esses professores estão em formação inicial e eles ministram aulas na Faculdade de Educação. Eles elaboram um plano de ensino e ministram o plano de ensino a partir no formato de minicurso na Faculdade de Educação. A partir disso, a gente grava as aulas desses alunos. A partir do registro audiovisual, a gente utiliza um software computacional, que é o NVivo, para fazer análise dessas aulas. E, por fim, a gente exporta os dados em formato de planilha de textos. Então, a gente sistematiza e faz análise. Então, essa é a metodologia de maneira mais geral, né? Mas aí tem outros pontos da metodologia, por exemplo, de validação, a forma como a gente caracteriza também no NVivo, como exporta os dados. Né? Mas, de forma bem resumida, eu coloquei esses 4 pontos da metodologia. No ano de 2012, onde a gente analisou as aulas, foram oferecidos 4 minicursos. Dentro desses 4 minicursos, a gente selecionou 2 específicos que estão em destaque, por parecer com maior frequência a representação estrutural química. Os minicursos foram elaborados por cerca de 4 alunos de graduação e tem aí em torno de 14 a 21 alunos do ensino médio que participam dessas aulas. Né? E percebam que a gente está trabalhando com um volume de dados muito grande, ou seja, mais de 10 horas de aula, né, de registro de aula. Então também a gente desenvolveu uma análise multinível que possibilitasse olhar o gesto, fazer uma classificação de gestos que tem uma duração aí de poucos segundos. Então, quer dizer, para conseguir olhar todo esse volume de dados, a gente propôs uma análise multinível para conseguir fazer selecionar situações menores, episódios menores, onde a gente pudesse analisar todos os gestos. Então, essa análise multinível, ela parte de um mini curso, de uma aula, um conjunto de aulas, né, que está no nível 1. Nesse conjunto de aulas, a gente seleciona uma aula onde tem maior frequência de representação estrutural química. A partir disso, a gente faz um mapeamento de episódios a partir do propósito de ensino do professor, qual o propósito dele na aula, faz os recortes desses propósitos e, a partir de um episódio específico, a gente faz um outro desdobramento no terceiro nível, que são as sequências discursivas. Ou seja, as ações que o professor realizou para alcançar aquele propósito. Olhando isso nos 2 minicursos, a gente pode visualizar que sacolas plásticas, que é a figura de cima. A gente selecionou a aula 3, mapeou essa aula em vários episódios, selecionamos o episódio 10, mapeamos esse episódio 10 em 10 sequências discursivas. Ou seja, foram 10 ações que o professor realizou para atingir aquele propósito. No de baixo, sabões e detergentes, a gente selecionou a aula 1, com maior frequência de uso de representação estrutural química. A partir disso, a gente fez um mapeamento de episódios, selecionamos o episódio 4. E o episódio 4, a gente analisou 10 sequências discursivas desse episódio. Tá? Bom, como que dá essa análise? Né? Essa análise ela parte de um conjunto de categorias que a gente chama de categorias multimodais, onde a gente leva em consideração os meios materiais, prosêmica, operações epistêmicas, tipologias dos gestos, que aí está relacionada a McNeil, e as funções dos gestos do Kendall. Então, são esse conjunto de categorias e cada categoria dessa tem subcategorias. Eu não coloquei para não ficar muito poluído, mas a gente vai ver nos próximos slides. Então, categoria de meios materiais, por exemplo, a gente trabalhou com 4 categorias. Giz e lousa, está em A, tela de projeção B, modelos plásticos B, tela de projeção D. E na tabela embaixo, a gente fez um mapeamento da performance do professor em relação a esses meios materiais. Então, por exemplo, o P1, ele teve 15% do episódio desse professor, ele esteve presente na lousa, usando giz e lousa. E 66% associado à tela de projeção. Já a P2, 45% do episódio está na lousa e 49% do episódio está na tela de projeção. Então a gente começa a fazer um mapeamento das categorias por meio do tempo de duração e também por frequência, a quantidade de vezes que aparece. Nesse caso, esse diagrama aqui ele pode nos indicar quando o professor esteve no quadro de X, em roxo, e quando ele transitou
na linha laranja para uma posição frontal. Então, essa prosêmica é o posicionamento do professor em relação ao objeto da representação estrutural-química ou em relação aos alunos. Eu trouxe um exemplo dos alunos, né? Então, o diagrama de codificação ele indica ali a dinâmica da aula, como o professor transitou entre essas duas posições. E embaixo também um mapeamento. Né? P1 teve aí em torno aí de metade do tempo em cada uma das duas posições e P2 ficou maior parte do tempo no quadro de gesso. Então, uma outra categoria que a gente analisou é a operação epistêmica. E aí a operação epistêmica a gente pode ver também para os dois professores, né, quais são as preferências deles. Se a preferência, por exemplo, foi a explicação ou ficou maior parte do tempo descrevendo o objeto molecular. Né, e isso está associado ao episódio de ensino. Bom, o gesto de Kendall, ele tem 3 categorias principais, que é interativo, pragmático e referencial. O referencial ele se desdobra em deíticos e representacionais. Pragmáticos também se desdobra em outras 3, mas a gente focalizou a princípio nessas 4 grandes categorias. Então é só um exemplo, né, porque a eletronegatividade deles, hidrogênio é igual, o que um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Né? Então o movimento gestual que a professora faz indicando ali uma molécula de hidrogênio. E aí tem um mapeamento também do tempo, da quantidade de frequência que cada gesto aparece. Interativo, por exemplo, apareceu somente uma vez para os dois. A P1 fez 89 gestos do tipo com função pragmática, 58 com função deítica e 22 com função referencial representacional. Então essas frequências elas nos indicam a quantidade de vezes que aparece aquele gesto e ao lado o percentual. Né? Então a partir disso a gente começa a fazer um mapeamento da performance gestual do professor. No gesto de McNeil também a gente consegue visualizar a performance desse professor. P1 realiza grande parte de gestos deíticos e gestos de batimento, e P2 gesto deítico e gestos do tipo metafórico. Então a gente também buscou caracterizar a performance desses professores em relação a essas categorias. Né? Um outro ponto do trabalho é quando a gente começa a cruzar essas categorias para tentar encontrar padrões. Nesse caso, a gente percebe um dos padrões quando a gente relaciona gesto e bem material, que quando o professor sai da tela de projeção e vai para a lousa, ele passa a realizar um tipo de gesto, que é o gesto de modelagem. Ou seja, ele tinha realizado somente um gesto desse tipo na tela de projeção. Quando ele vai para a lousa, ele realiza 4 gestos e aumenta aí 22% o percentual que aparece. De forma similar, o outro professor P2, também quando sai da lousa e vai para a tela de projeção, aumenta um tipo de gesto, que é o gesto de pragmático. Uma outra relação que a gente também buscou entender é a relação entre gestos e operações epistêmicas. Então, quando a gente aumenta a abstração, o grau de abstração das operações epistêmicas, a gente percebeu aí com os dados o aumento da referencialidade dos gestos. Então, quer dizer, as operações epistêmicas estão também relacionadas ao performance gestual do professor. Um outro ponto que a gente trabalhou foi a relação entre 3 modos semióticos, ou seja, considerar o gesto, que está representado na primeira linha, a transcrição da fala, a fala do professor, que está na segunda, e uma imagem que ele utiliza para criar significados. Né? Então, essa análise multimodal, a gente buscou relacionar também vários modos semióticos e como eles se combinam produzindo significados. Posição da mão do professor, indicando ali que está saindo do plano. Primeiro está no plano, na primeira coluna A, que está saindo do plano, na coluna B, e depois ele cria um sentido de aproximação aos alunos, com a outra mão. Né? Então, quer dizer, é o gesto, as potencialidades dos gestos, da fala e da imagem também. A imagem ela representa cunhas preenchidas e tracejadas, que indicam se está saindo ou entrando do plano. Bom, como considerações finais, a gente apresenta que a combinação dos modos semióticos, fala, gesto, imagem e prosêmica, tem se mostrado uma ferramenta que possibilita caracterizar a produção de significado em sala de aula e a performance gestual do professor. Então, quer dizer, a gente consegue fazer uma caracterização
dessa performance do professor em aula e avaliar e estudar a produção de significados, como que elas contribuem para produzir significados, preferências de cada um dos professores. Em B, a gente indica aí que há uma limitação na categoria gestual do McNeil, porque houve uma hibridização dos gestos, ou seja, gestos que estão relacionados tanto com uma categoria como com outra. Por exemplo, gestos que têm aspectos de cônico e também de metafórico. Então a gente indica que houve uma hibridização gestual, e isso é uma limitação porque a gente busca analisar padrões. E como a gente busca analisar padrões, é importante que essas fronteiras estejam bem definidas. Bom, a partir dos resultados, nós sugerimos 2 pontos, né? Ao modificar o meio material, ocorrem mudanças na performance gestual do professor. E um outro ponto é que o aumento do grau de referencialidade gestual está relacionado à diminuição do grau de operações epistêmicas. Quarto ponto é que ao analisar a combinação de modos semióticos, percebemos diferentes potencialidades para produzir significados. Cada modo semiótico tem uma contribuição diferente para produzir significados. Então, quer dizer, quando a gente transita entre meios materiais e posição do professor em sala de aula, também há uma mudança aí das potencialidades dos modos. Bom, os referenciais teóricos utilizados na apresentação, e obrigado. Ok. Tem? Então, ótimo. Eu convido os colegas a se posicionarem na mesa, a gente passar a lição. Depois eu quero mais falar com você. Não, eu quero mais falar. Tudo bem, aqui a gente adapta, né, a sala. Onde pode para todo mundo, então. Detalhinho, mas não vai ter doutorado, né, que nesse aqui. Fazer camadas. Não. É só comentando aqui a posição. Acho que você podia até desligar, né? Se não organizar no projetor. 2 toques, eu acho. São 2. Joia. Ok. Rapidinho. Então, por uma questão de tradição nossa, a gente convida o professor mais distante, né? Mais distante, que é o professor Eduardo, a iniciar a lição. Vocês podem combinar se vai ser pergunta e resposta, diálogo, se conjunto de observações do professor e depois as respostas do candidato. 1 hora no total, ok? Na sequência juntos. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao Marcelino, ao Marcelo, essa oportunidade de ler seu texto, que eu acho que foi bastante proveitosa. Então, agradecer também a oportunidade de estar aqui, né? E a gente, então, vamos iniciar essa conversa. Primeiro, assim, bom eu dizer que meu grupo está pesquisando bastante algumas modalidades, assim, eu senti bem à vontade dissertação, né? E achei que foi interessante também porque eu consegui, quer dizer, uma tese é uma coisa aprofundada, então uma dissertação é uma coisa aprofundada, a gente vai e percebe melhor, né, o que vocês estão fazendo e tem interesse que a gente está relacionando, né, nessa coisa aí. Então eu gostaria, primeiro assim, te dar o parabéns pelo trabalho, que é um grande esforço de estabilização de um grande número de dados, né? Então assim, a gente sabe que mexer com multimodos é uma coisa complicada, né? Porque, de certa forma, um minuto se torna, né, um universo. E você quer fazer essas interações possíveis em que você, às vezes, você pode analisar uma sequência inteira e não tem tanta coisa como tem em um minuto, às vezes, no multimodo. Então, a revisão bibliográfica também é extensa e trabalha, de certa forma, original, né? Então, apesar de ser uma dissertação universitária, acho que tem uma originalidade que é importante. E o trabalho oferece
uma rica oportunidade de diálogo entre o grupo do Marcelo e o meu grupo, acerca da multimodalidade. Eu achei muito interessante nesse aspecto. Então, mas a gente veio aqui, não foi só para jogar confete. Então, assim, vamos passar para outra parte. Eu acho assim que as questões que eu vou fazer são todas elas assim, da leitura e tal, então não tem nada assim de. Quer dizer, o seu trabalho está muito bom, então acho que. Eu acho assim que tem. Primeiro assim, tem um problema na escrita que você deveria fazer uma revisão de português que você evitaria, né, essas coisas de escrita, mas assim. A revisão bibliográfica, por exemplo, às vezes está meio desamarrada. Você fica sem saber por que alguns dos textos estão ali, entendeu? Então, por exemplo, tem texto que está bem, que você vê a função dele, mas tem texto que você fala dele e você não sabe por que ele está ali. E tem muito problema na tradução que você fez dos textos. Então, por exemplo, eu encontrei problema demais, assim, porque você traduziu certas coisas. Eu vou só te dar um exemplo para você ver, né? Na página, na página 25. Então, você tem uma tradução que você fala lá do... por exemplo, esses termos, loudness, pitch, eles não são as pessoas que trabalham com isso, que trabalham com prosódia, né, elas não traduzem esses termos. Então você podia deixar, porque você traduziu pitch como passo, aí fica confuso, né? O que é passo? Né? É variação de tom, né? A variação é de tom. Então, além do discurso tem intensidade, que é o loudness, passo, que é tom, né? É entonação, quer dizer, então tom e variação de tom, que dá a entonação. Então, na verdade, eu estou só dando um exemplo, mas assim, eu assinalei um tantão de tradução que está com problema, quer dizer, que você, ao fazer a tradução, você não foi muito fiel ao que está escrito. Então, isso aí vale a pena você dar uma revisada, porque acho que melhora, né, a qualidade do trabalho. Então, por exemplo, na página 21, 25, 33, 39, aí eu fui anotando onde tinha esses problemas, né? Eu achei também aquela representação do benzeno por orbital molecular, eu acho que ela está equivocada, que o benzeno é um anel só, né? Na página onde está aí? Pouco, né? Passou pouco. Aqui, na página 43. Então, esse anel tem que recobrir toda a molécula, né? Então está dividido. A última imagem? A última imagem. Eu selecionei só um orbital molecular. Não, tinha várias? Embaixo tem uma outra, né? Dá pra ver aqui embaixo, tá vendo embaixo? Porque essas cores, tá vendo? Esse negócio é que eu acho que... Quer dizer, sei lá, mas eu acho que... Tudo bem. Então, os desenhos dos gestos estão muito pequenos. Isso eu achei que você poderia fazer maior, porque primeiro é o seguinte, para um leitor comum, desavisado, que vai ler essa tese, e que o leitor que vai ler essa dissertação vai ser um leitor interessado no gesto, né, nesse tema, né? Ele vai ter dificuldade de perceber algumas coisas que é difícil a gente identificar mesmo, como é que está o gesto, está muito pequeno, né? Eu acho que você foi bom nesse ponto, você foi econômico, né, frente ao gesto e tal. Mas aí o gesto sai pequeno e a gente tem dificuldade, às vezes, de identificar o que é o gesto que a pessoa está fazendo. Então, eu acho que isso vale a pena, né? Então, essas são questões formais que eu acho que vale a pena você dar uma olhada, né? Aí, as questões centrais, eu começaria pela discussão dos meios materiais, né? Por quê? Porque é complicado atribuir materialidade apenas aos meios. Ou seja, os modos são materiais. Então, uma das características básicas da multimodalidade é que ela fala o seguinte: o modo é uma coisa material. Ou seja, então você não pode tratar a linguagem como um modo, porque linguagem é uma coisa abstrata, né? Aí você tem linguagem verbal, é um modo, é a fala, né? Aí é um modo, por quê? Porque tem entonação, tem pausa, tem intensidade. Então, quer dizer, à medida que vai variando essas coisas, as coisas são materiais, então elas estão na fala. Você tem um programa Neoprática, um programa de registro de prosódia, que ele registra isso, né? Então ele registra a variação de tom.
ele registra a variação de intensidade. Então, quer dizer, e você percebe isso, né, escutando. Então, quer dizer, os modos são materiais. Então, esses meios, aí quando você coloca, fica parecendo que os meios materiais são a única coisa material e os modos não são material. E aí a gente, quer dizer, isso eu acho que você precisa limpar, né? Porque você, então, quer dizer, eu não chamo esses meios de materiais, porque eu acho que a materialidade é uma característica de toda a multimodalidade. Então, a multimodalidade é uma coisa que analisa sempre essas coisas materiais. Então, os modos são materiais. Então, a escrita é a mesma coisa. A escrita você tem, você usa caixa alta, usa parágrafo, então você tem, é uma coisa material. A imagem é a mesma coisa. Tanto que você tem uma hora que você falou assim, os meios materiais, você incluiu a fala como meio material, mas a fala não é um meio material, é um modo, né? Então, quando você foi, eu vou voltar nisso, quando você foi classificar o gesto, você acabou que não colocou a fala. Então, quer dizer, eu acho que tem uma coisa seguinte, que de alguma forma, você tem que, os autores estrangeiros chamam de mídia, né, esses meios, né? Aí você podia chamar ou de meio de comunicação ou de suporte também, né? O suporte dá essa ideia bem. Agora, os meios materiais é a única coisa que eu tenho, quer dizer, você pode continuar chamando, mas assim, a coisa que me chamou a atenção é que você acaba que não discute a materialidade do modo, que é uma coisa importante, né? Então você teria que de alguma forma, colocar que o modo é material, né? Todo modo é material. E aí, por exemplo, na fala, na página 56, você coloca a fala nos meios materiais, mas a fala é um modo. Então, e a fala está profundamente articulada com o gesto. E você não considera o gesto como meio, né? Mas nesse caso, o gesto também seria o meio material, né? O gesto é um modo. Mas aí, o que acontece? Então, essa distinção, ela tem que ficar mais clara. Eu entendo o que você está dizendo, quer dizer, uma coisa é o modo imagem, outra coisa é o suporte lá, que você projetou uma imagem no quadro de X ou projetou a imagem na tela de projeção. Então, esse suporte, ele vai... Então, talvez seja mais suporte ao meio, mas de alguma forma, esse material é que tá meio... Porque fica parecendo que as outras coisas não são materiais, né? Então, eu acho que você tem que deixar isso claro, quer dizer, que os modos são todos materiais. E aí, aí eu vou entrar na questão do gesto, né? O gesto, quando você começa a mostrar os gestos, você começa a mostrar sem a fala. E o gesto e fala são sempre estudados em conjunto. Não tem muito jeito de você estudar. Por quê? Porque o gesto está muito articulado com a fala. Né? O gesto tem um golpe, que é... Aí você, olha, eu falei de propósito, né? Golpe, quer dizer, eu fiz uma entonação um pouco mais forte no golpe, na coisa que eu mostrei. Então, quer dizer, o gesto tem uma característica que ele é muito sincronizado com a fala. Então, gesto e fala são co-expressivos. Isso é uma coisa fundamental, né? Então, se eles são co-expressivos, não pode ser estudado separadamente. Eu acho que essa questão, por isso que o Kendall, por exemplo, estuda sempre o gesto com a fala, né? O McNeil, a mesma coisa, sempre o gesto com a fala. Então, essa co-expressividade dá uma força muito grande para o estudo. Por quê? Porque quando você começou a mostrar lá acho que na página... Você começa a mostrar o gesto, você começa a mostrar sem a fala. Esse resultado já? O resultado. 96? Deve ser. Então, exatamente. Então, olha aqui, na 96 e na 97, não, na 97 eu tenho que ter um pedaço que tem. Mas a fala faz uma falta aqui, porque aí eu achava também, inclusive, que você tinha que, algumas coisas, marcar onde está o golpe do gesto. O gesto tem sempre essa característica de você vai e volta, né? Você sai do descanso, faz o gesto,
Aí às vezes faz outro gesto, quer dizer, uma unidade gestual pode ter mais de uma frase gestual, né? E às vezes você volta ao descanso. Então, essas coisas, né? Um golpe, às vezes você marcou onde está o gesto, né? Mas é importante talvez o golpe, porque o golpe dá uma dimensão mais clara para o seu leitor. Então eu acho que, quer dizer, por exemplo, nessa página 98 eu pus assim, o golpe. Quer dizer, onde está o golpe aqui? Porque quando eu estou usando sabão e água, eu estou lavando, tem excesso de cálcio e magnésio. Isso tudo corresponde a um gesto. Mas isso não corresponde igualmente, né? O gesto, porque o gesto tem a sincronia gesto e fala sempre dada pelo golpe, né? O golpe é onde que você dá uma ênfase, onde você... Então, de certa forma, gira em torno do golpe, essa coisa. Eu achei que... Então, eu acho que, do ponto de vista geral, que você teria que mudar um pouquinho a análise do gesto sua para incorporar a fala, porque gesto e fala, aí eu insisto nesse negócio, são co-expressivos, né? Se eles são co-expressivos, você analisar o gesto como se ele estivesse ocorrendo, quer dizer, tem gesto que ocorre sem fala, gesto emblemático, por exemplo, né? Aí, mas isso é um caso, né? O gesto emblemático, por exemplo, esse gesto aqui, ele pode ocorrer sem fala, mas a maioria dos gestos que você analisa aqui, eles são gesticulação, como você mesmo colocou, né? Então, a gesticulação, que o contínuo de Kenda, até ele apareceu depois aqui, eu senti falta na hora que entre o gesto tem que entrar um contínuo de Kenda, você tem que dizer o que você vai analisar, né? Você não vai analisar, por exemplo, a linguagem de sinais, né? Você não vai analisar você não vai analisar gesto emblemático, por exemplo, você vai analisar a gesticulação, aquele gesto que o professor faz, que coloca significado. Então eu acho que isso aí é um dado importante, porque eu acho que isso dá mais, quer dizer, seu trabalho pode ficar mais redondo nessa questão, né? Então, eu acho que separar o gesto e fala não é uma coisa muito aconselhável, porque eu acho que você tira certas características do gesto que você só reconhece porque está junto a fala, né? Então, isso é uma coisa. Aí eu impliquei um pouco com como que você delimita o episódio. No final eu entendi, né, que você delimita, mas eu precisei entender, quer dizer, eu teve que chegar a uma análise para ver que você admitia que o episódio podia ser também, porque me pareceu de início que o episódio seria dado por um planejamento. Foi isso que vocês, de certa forma, fizeram, né? A maioria dos episódios que você selecionou já estão dados por um planejamento. Mas o episódio eu acho que é ação. Então ele vem sempre da ação. Então isso tem que ficar explícito, entendeu? Porque não ficou muito claro. Aí a hora que eu falei, esse episódio, o que é? Aí depois você fala, não, o episódio pode ser delimitado, mas o episódio normalmente é delimitado por pistas contextuais, né? Isso aí é uma coisa que é o Gampers que fala pistas contextuais, ele tem isso muito claro, quer dizer, todo episódio ele tem uma pista contextuosa, fala, os franceses, alô, aí você fala, bem, então, né, tá claro isso aí, quer dizer, você sempre marca essas pistas contextuais. E aí, eu acho que aí você tem que ter outra coisa que tem a ver com o episódio de vocês, esse negócio do propósito, quer dizer, junto com as pistas contextuais, você vai delimitar como episódio essa coisa do propósito. Aí, mudou o propósito, mudou o episódio. Porque isso é importante, porque nessa questão de pista contextual, às vezes o episódio fica muito pequeno. Então, por exemplo, tem uma menina que fez uma tese lá em Lyon, né, que é a... Não vou lembrar o nome da menina, depois eu lembro. Mas ela fez uma tese que ela toda vez que tinha alguma pista contextual, ela marcava um episódio. O episódio dela normalmente durou de 1 minuto a 2 minutos no máximo, entendeu? Quer dizer, foi um episódio muito curto. O episódio de vocês tem mais uma grandeza maior. Então, eu acho que você teria que ter expressar com mais clareza essa questão do episódio, entendeu?
Quer dizer, quando eu entendi no final o que você estava dizendo do episódio, mas eu custei, né, a chegar numa coisa que eu podia falar, não, o episódio então é isso aqui. Então, tem que dizer de cara que o episódio é demarcado pela ação, tem essas pistas contextuais, são importantes para você marcar o episódio, né, porque você tem que marcar, você tem que saber marcar, como é que eu marco o começo, como é que eu marco o fim. E essa marcação no meio do começo do fim é por pista contextual, né? Porque a pessoa, às vezes, ela sai de uma posição e vai para outra, por exemplo. Isso aí marca, né? Uma coisa que marca um início de episódio. Às vezes ela fala, muito bem, então vamos lá, né? Ok, então tá certo. Tá claro isso aí? Quer dizer, isso aí marca um fim, às vezes. Então, você tem que... eu acho que essa questão é importante. E isso aí não deu muito problema na sua dissertação, por quê? Porque a maioria dessas aulas não são interativas, né? Você não tem, o professor interage pouco, só tem um gesto de interação lá. Então, se você tivesse episódios muito interativos, você ia ver que você tem que recorrer a marcos conceituais, senão você não consegue delimitar claramente o episódio. Então, eu acho que é um pouco esse tipo de dado que favoreceu que o episódio seu coincidisse com aquilo que foi planejado, aí tem a questão do propósito e tal, está claro, mas eu acho que seria interessante você deixar isso mais claro. Eu acho que... Aí, as operações epistêmicas, elas não são uma categoria multimodal, né? Você afirma isso lá na página 84, mas a operação epistêmica não é. A operação epistêmica está meio assim, não faz parte, porque, por exemplo, generalização. O que a generalização tem como multimodalidade, como característica multimodal? A gente categorizou em função do propósito do professor, associado ao propósito dele, né? E aí muito associado à fala. Quer dizer, a gente está analisando a fala nesse sentido, ela tem um propósito de generalizar. Então, mas você reconhece a generalização, você não reconhece como você reconhece um modo dele, né? Por exemplo, uma característica material dessa, de entonação, você reconhece por certas circunstâncias em que você tem que, de alguma forma, sair um pouco dessa fala e fazer um pouco essa análise, né? Então, as categorias epistêmicas, eu não tenho muita clareza disso não, mas eu acho que, a mim me parece que elas não são multimodal de jeito nenhum, elas são abstratas. Uma generalização é uma abstração, quer dizer, uma explicação é uma abstração. Então, essa questão toda, isso ajuda, né? Porque se você pega todas as categorias multimodais, acho que dentro dessa semiótica social, dentro desse quadro que você está trabalhando, elas têm que ser materiais. Então, os modos têm que ser materiais e as categorias têm que ser materiais. Eu acho que essas categorias, generalização, abstração, definição, elas não são materiais, né? Elas são, de alguma forma, fazem parte da linguagem. Então, a linguagem aí é uma abstração, né? Aí a minha desconfiança é isso, é uma desconfiança, né? Não sei não afirmo com certeza, porque eu trouxe para discutir isso, né? Porque, de certa forma, eu acho que é importante isso aqui. Mas aí, por quê? Porque a categoria multimodal eu achei interessante o cruzamento que você fez, mas seria até interessante vê-la mesmo, como que ela cruza com como que essas operações epistêmicas cruzam com um conjunto de categorias multimodais. Aí você teria uma coisa que é externa, né, à multimodalidade, e você está cruzando com uma coisa que é interna à multimodalidade. Eu não sei, eu acho que eu fiquei pensando nessa... A operação epistêmica a gente fez associada mesmo à fala, né? O propósito do professor, a operação epistêmica associada ao propósito. Não, é sempre associado à fala, né? Você não aprende nada na sala de aula, você é foi uma associado à das fala. maneiras da gente trazer a fala também para ser analisada dentro de um conjunto de outros modos, né? Trazer o gesto, trazer a fala e... Mas por exemplo, se você vai analisar a fala como modo, você vai analisar o quê? Entonação, a pausa, por exemplo, às vezes o professor fala com uma pausa, isso aí vai o quê? O modo como o uso da fala vai somar-se ao significado que está sendo produzido.
Então, às vezes, o professor ele quer enfatizar uma coisa, ele fala, agora eu vou falar uma coisa muito importante, ele fala com mais pausa, né? Às vezes tem uma professora, né? Não posso rebater. Ela fez o rebater no ritmo da fala dela, que era pausada, né? Então, isso tudo é o quê? É uma coisa em que nessa ação emerge o sentido. Agora, esse sentido da generalização, da aplicação, acho que não emerge na ação. Ele emerge mais por você considerar a linguagem enquanto uma categoria abstrata. Porque a linguagem é uma categoria abstrata nesse sentido, né? Então, a linguagem, por exemplo, porque a linguagem engloba tanto a fala quanto o escrito, né? Então, o que está escrito. Então, nesse sentido, eles não têm materialidade. Essas duas coisas aí só tem materialidade quando ela está falada ou quando ela está escrita. Mas quando... Então, eu acho que é um pouco por aí, né? O que você está chamando a atenção, Roger, também é relacionado a recursos, né? Os recursos modais. Né? Por exemplo, quando a gente fala da fala, quando a gente usa a fala para um modo semiótico, a gente pode ter alguns recursos semióticos como entonação, pausas... Não, mas isso é a característica. Nesse caso, a epistêmica ela não estaria dentro... Isso. Como é que você vai fazer disso com a epistêmica, né? Mas a questão é, a gente já... Vamos tentar ver qual que é o propósito mesmo dessa combinação da categoria epistêmica, que eu acho que é importante isso. Eu acho que é interessante essa questão de você pôr as categorias epistêmicas. Só que eu acho que não é multimodal. Porque o propósito é o quê? Justamente você ver se você tem... Fala que a análise não é multimodal? Não, a análise das categorias epistêmicas não são... A categoria epistêmica não é uma categoria multimodal. Ela não é uma categoria multimodal então, nesse sentido. Tá. Isso aí eu acho que é isso que eu estou questionando. Claro. Né? Mas porque você afirma que ela é multimodal, né? A gente indica como multimodal. É que ela é construída a partir de um meio material que é a fala. Mas tudo é construído a partir disso aí. Claro. A linguagem é construída na sala de aula a partir da fala. Claro. Mas a linguagem, ela tem um significado, esse próprio significado não emerge diretamente dessa materialidade, ele emerge de um conjunto de coisas. Então, por exemplo, esse significado, se você pegar qual o significado de uma coisa enquanto generalização, isso aí, você não vai conseguir detectar uma entonação na fala que colocou isso. Caracteriza a generalização. Mas a gente pode encontrar situações de generalização, ou sei lá, de uma explicação como essa, essa operação impossível aí de simetria, em que há uma concorrência da fala com outro modo que é o gesto. Porque a nossa ideia era mapear isso. Então, mas é uma operação epistêmica, eu estou achando assim, que eu achei muito interessante você mapear a operação epistêmica, mas eu acho que eu insisto. Ela tem um grau de generalidade, você tem um grau de abstração, você não pode mais. Quer dizer, você não vai... Se ela é suportada pela fala, ela não vai guardar uma característica material pelo meio, pelo suporte dela. Não, mas aí mas não há variação na fala que você diga que isso aqui é uma explicação, isso aqui é uma descrição. Você não consegue detectar isso por variação. De entonação e tal. Entonação. E você consegue caracterizar a fala enquanto uma variável multimodal, porque você consegue mostrar essas coisas. Tá, eu acho que o problema está em classificar a categoria epistêmica como multimodal. Eu acho que isso é um problema. Agora, eu acho que tem uma contribuição e nós entendemos como é que essa performance gestual, ela está correlacionada à presença, né, às situações de epistêmicas. Não, isso aí sem dúvida. Isso aí eu acho que a contribuição não estou negando essa contribuição, eu estou negando que porque você estabeleceu uma série de categorias que você chamou todas de multimodal. Então, eu acho que tem uma que não é multimodal. Porque você, entendeu? É por isso, você não consegue. Então, eu acho que essa questão. Então, por exemplo, a performance também não é só gestual, né? Acho que no título você fala performance gestual, mas é performance multimodal, né? É análise multimodal, quer dizer, análise gestual. Por que não é só gestual? Porque você cruza uma série de variáveis. Então, você tem a prosêmica, por exemplo, que não fica claro. Também tem essa questão. Na hora que você expõe a prosêmica, cadê o objeto do conhecimento? Aí depois fica claro, o objeto molecular está lá.
mas parece que é só uma questão de distância do professor, ocupação do espaço em relação ao aluno. Mas o objeto de conhecimento é fundamental para você, porque nem em sala de aula, né? Porque você tem que fazer referência ao objeto de conhecimento. Então, eu acho que essas coisas são importantes. Agora, essa discussão, eu acho que é uma discussão boa, né? Essa da categoria. Foi observado, né? Tem situações de performance que ela fica bem, né, característica que há gestos mais abstratos associados às categorias. Isso. E eu acho que isso é interessante. É importante porque às vezes a fala mesmo, né? A operação sempre está associada à fala, né? A gente identifica, a gente classifica a operação sempre em função daquilo que o professor quer. Mas então, para você classificar a operação existente, só para ficar claro isso que eu estou dizendo, você não precisa pegar elementos materiais da fala, você não precisa pegar a entonação, você tem que pegar a fala enquanto uma abstração que vá te levar a uma coisa, você vai falar, não, enquanto a abstração, eu classifico isso aqui como uma definição, enquanto a abstração, eu classifico isso aqui como generalização. Então, quer dizer, é uma análise que está considerando a linguagem, não mais a fala. Né? Quer dizer, quando você faz a análise da operação epistêmica, você faz a análise da linguagem. Porque eu acho que essa questão é importante, quer dizer, distinguir o que é análise de linguagem da sala de aula e o que é análise de multimodal. Porque a análise multimodal é muito mais material, né, nesse aspecto. Então tá. Agora, então, outra coisa que eu não concordei muito foi o seguinte, quando essa questão da separação gesto e fala, eu já falei, né, quer dizer, que é importante, né? Então, mas aí tem uma coisa do próprio McNeil que eu não concordo muito, eu queria ver como é que você, que é essa questão de considerar o gesto desde como não imagético, né? Não imagístico, né, vamos usar essa palavra. Aí quer dizer, o gesto deístico, ele vai sempre apontar para alguma coisa, e essa coisa é uma imagem, né? Então, quer dizer, ele tem a mesma função, por exemplo, no Kendall, o Kendall já classifica ele do mesmo lado que o gesto representacional, né? Então, ele considera o gesto, para ele, representacional ou pragmático. O pragmático é aquele que influencia na forma como o enunciado vai ser entendido. Então você põe ênfase, então isso tem que ser entendido com ênfase, né? Se eu uso o gesto, põe ênfase, ou se eu marco, essa coisa que é o batimento, né? O marcador lógico. Então isso, agora, o gesto, do outro lado tem esses gestos representacionais que aí o gesto dele está no mesmo lado. Então eu acho que isso aí é uma coisa que porque eu acho confusa a classificação do McNeil em dois aspectos. Uma por não ficar... Ele reconhece isso depois, ele fala que você pode, então, falar em graus de iconicidade, em graus de metaforicidade, né? E aí complica um pouco, né? Porque você vai lidar com um negócio que é grau, quer dizer... Aí, mas o gesto deítico, para mim, também é um gesto muito... porque mesmo quando você lembra de coisas virtuais, e aí uma coisa importante, que a primeira vez que você fala do gesto deítico, você fala com ele em relação ao apontamento concreto, mas não é. O gesto deítico, você pode apontar para coisas que são abstratas, virtuais e assim por diante. Então, por exemplo, né, eu aponto... você lembra quando nós fomos lá no ano passado? Aí eu faço isso aqui, ó, eu estou apontando para uma coisa que estava no meu passado e que estou situado. Então isso aí não está presente, né? Então, agora eu estou apontando para uma representação estrutural química aqui, mas eu posso apontar também em outras situações, né? Posso apontar para coisas virtuais. Por exemplo, tem um exemplo que a gente analisa, que um professor de clínica veterinária, ele fala assim, então você tem a vértebra 1, 2 e 3, aí tem essa vértebra aqui, ele aponta para as vértebras todas, e as vértebras não estão aí, as vértebras estão
na imagem que os estudantes têm da radiografia que foi mostrada na aula passada. Então ele traz a radiografia e aponta para essas vértebras, né? Então, quer dizer, as vértebras são virtuais, né, nesse sentido. Então, eu acho que é importante você deixar claro, quando você falar de gesto deítico, e aí normalizar um pouco a nomenclatura, né? Porque é perigo você chamar de gesto deítico mesmo, porque você fala de gesto de apontamento, que é uma coisa que você usa, aí eu acho que é perigo você falar, não, isso é gesto deítico, porque essa é o universo de gestos classifique como deítico, né? E não como gesto de apontamento. E aí, eu acho que, como é que você considera esse negócio, quer dizer, dessa coisa do McNeil e do... As categorias do McNeil, elas vêm de influência do Pearson, né? Uhum. Charles Pearson. E aí, quer dizer, o Charles Pearson olha o signo como 3 principais categorias, né? Signo icônico, inicial e metafórico, né? O icônico e o metafórico associado mais ao objeto, né? E o indicial uma forma de indicar a existência daquele objeto. Uma leitura que a gente faz, por exemplo, quando a gente olha a representação estrutural química, né? Uma forma de indicar o objeto, então seria um signo indicial. Outros 2 como sendo icônico e metafórico. E em função disso, eu acredito que o indicial ele classificou como não imagístico, porque ele só referencia a imagem, ele não retrata a imagem. Quer dizer, então, quando ele se baseia nas categorias do Peirce, ele puxa a categoria icônica como alguma coisa que iconiciza o objeto. Ou outra metafórica, que aí é o signo simbólico, né? Que de uma certa forma tem um caráter abstrato, né? Metafórico. Então, nesse sentido, ele considerou esses 2 como referente direto à imagem. E o outro, que enfatiza a fala do adbatimento, e o deítico também, que referencia o objeto, não retrata ele, né? Nesse sentido, é uma limitação também do McNeil, né? Porque o Kendall ele já considera o gesto deítico como sendo referencial. E esse referencial ele pode ser deítico ou representacional. Então, quer dizer, o representacional para o McNeil seria icônico e o metafórico, né? Tá. Mas eu acho que a limitação, o problema do McNeil é isso, a forma como ele busca, nas origens, né, construir as categorias dele. E aí, associado ao Peirce. Centrado na tipologia do objeto. Se é um objeto, se o gesto retrata um objeto ou não. O referencial, por exemplo, do gesto deítico, ele considera não imagístico. E quando o Kendall traz isso para a função do gesto, ele reorganiza, né? Isso. O gesto gestos que empatizam a fala. Não, pragmáticos, né? Porque ele vai colocar na posição certa, né? Como referencial. Porque é um gesto referencial, sem dúvida, é referência. E normalmente aponta para uma coisa que remete a uma imagem, né, de certa forma. Ele indicia a existência dele, né? Com talvez uma definição mais também lá no Peirce, né? Que o Kendall eu acho que trabalha melhor do que o McNeil. Então, aí eu fiquei agora eu acho que o Kendall também não tem jeito de você sair dessa questão de que tem gestos combinados, ou seja, tem gesto híbrido, né, o que você chamou. O gesto híbrido, por exemplo, eu vou, aquele gesto, esse aqui que é o mais, aquele que o professor faz, ele faz esse gesto, esse aqui ele está fazendo uma modelagem, está modelando, agora quando ele faz isso aqui, é uma gesto de ação, é como que a coisa está indo e aproximando. Então ele está fazendo um gesto de modelagem com a mão e o gesto não é assim, né? Ele faz assim, ele faz assim, Então esse de modelagem e esse aqui é de ação, porque como que o elétron está indo e está chegando. Então, quer dizer, é um gesto combinado. Quer dizer, na verdade são 2 gestos. São 2 gestos. 2 gestos. Mas aí você tem que notar que esse gesto aqui não tem o mesmo sentido que esse, né? Esse gesto aqui reproduz uma ação do que a coisa está se aproximando de você, então é ação, né? Ele está se aproximando, está se afastando. E esse aqui reproduz como você modela, né? Nesse caso a gente tem um gesto combinado, né? Diferente do gesto híbrido, por exemplo. O gesto híbrido seria esse gesto aqui, esse movimento gestual, tem um aspecto de modelagem e de ação. Não, então, mas aí eu vou te mostrar outros gestos que são combinados, que são meio híbridos mesmo. Porque é um gesto de deítico, né? Então eu acho que tem alguns... Aí eu fiquei meio... aí que fez falta eu saber exatamente o que está... Por exemplo, essa menina, quando ela faz na página 99,
aqui, ó, nessa figura aqui, esse gesto também é idêntico, né? Não, um gesto, eu não sei qual que é o gesto que ela fez em cima aqui. Esse gesto. Ela foi percorrendo a cadeia carbônica, por isso que é Então. icônico, porque ela percorreu... Então, mas esse gesto é idêntico, né? Não, isso é um gesto idêntico, ela está apontando para coisas. Então eu acho que esse gesto tem um percentual de idêntico aí. Ele tem um quê de idêntico. Então acho que muitos dos gestos que você vai mostrar aqui tem um quê de idêntico, porque ela está apontando para coisas que estão. Mas aí ele ao fazer, né, ao percorrer, ele se torna também um gesto icônico, né? Então, de certa forma, é também um gesto híbrido, né? Essa categoria do McNeil que a gente usou aqui ainda, né? Está na parte do McNeil. E quando a gente vai para Kendall, a gente vai para a função do gesto. Então, a função não somente apontar, né? Mas ela faz uma descrição. Mas a função de apontar tem, né? Categoria. Esse gesto tem a função de apontar. Mas é a questão do prevalecimento, né? Não, mas eu acho que de certa forma, é um gesto, é uma combinação de idêntico com icônico, né? Ah, não, com icônico não, com decisão figurativa. Quer dizer, idêntico com decisão figurativa. Então, eu acho que essas coisas são interessantes, porque eu acho que no fundo, as categorias gestuais, elas sempre são limitadas. Você nunca vai dar conta de classificar todo mundo gestual por essas categorias. Eu acho que a categoria do Kendall me parece uma categoria mais abrangente, mais bem explicitada e mais bem dividida, né? Aquela coisa de colocar, né, deíticos do mesmo lado dos representacionais e tal. Aí, ampliar a possibilidade dos gestos pragmáticos, ou seja, não é só o batimento que é gesto pragmático, então tem esse gesto, né, quando você fala assim, performático, então é uma ênfase, ou quando você põe ênfase na fala e assim por diante. Então, você tem uma possibilidade maior, mas eu acho que você não elimina essa possibilidade de ter gestos que vão desempenhar duas funções, que vai ser deítico e vai ser descrição figurativa nesse caso. A gente optou pelo prevalecimento do gesto. Né? Por exemplo, esse movimento de apontar e depois fazer a descrição figurativa, a gente considerou que a função do gesto, a principal função foi Mas tem que ver, aí que eu acho que faz falta um pouquinho, você, quer dizer, um rigor, né? Mas você categorizar isso de acordo com o que é o golpe. Às vezes tem um golpe no apontar, aí tem um outro gesto que é. Então, às vezes tem um gesto aqui, são duas frases gestuais, entendeu? Isso aí que eu acho que tem hora que a gente sente falta disso um pouco, porque é a questão que eu falei no começo, quer dizer, você tem que tratar sempre o gesto como associado à fala e de alguma forma fazer essa coisa para a gente perceber mais claramente o que é o gesto e o que é uma frase, o que é uma unidade, né? Eu acho que tá bom, né? Deixa eu ver se nesse texto. Não, é uma coisa que então, a característica do estilo, você não acha que esse estilo que pode estar ligado também ao conteúdo que está sendo ensinado, não? Quer dizer, você colocou o estilo como algo do professor, né? Mas eu acho que você generalizar o estilo a partir de apenas um conteúdo... Até o próprio episódio, né, a delimitação do episódio, associada ao propósito do professor, né? Então, quer dizer, vai mobilizar um conjunto de módulos semióticos, mesmos materiais, enfim, conjunto de categorias associadas a esse episódio. Eu acho que é um problema de generalizar. A gente sugere que exista um estilo de professor, uma forma como essas categorias se combinam para caracterizar essa performance dele. Né? Na verdade, o estilo é uma palavra que a gente usou para caracterizar a performance do professor. Mas então, eu acho que você caracterizar a performance a partir de um só conteúdo, que é um risco, né? Porque eu acho que o conteúdo pode
demandar certos tipos de gestos e pode ter um outro conteúdo que não demande tanto, quer dizer. Então esse conteúdo de representação estrutural da química, ele demanda mesmo que você gesticule, que você vá. Então, agora, pode ter outros conteúdos que a demanda é de outra natureza. E aí tem uma coisa que eu acho que é interessante, que você não falou aqui, mas eu acho que deve ter no celular também, um gesto que é feito sem referência a essa representação, né? O gesto que é feito no espaço entre o professor e os alunos, né? Que esse gesto também, eu acho que, por exemplo, se você, isso aí é uma coisa que a Renata, no trabalho dela, né, fez isso, né? Ela pegou o gesto, qual é a porcentagem de gesto que acontece com a louça e a porcentagem de gesto que acontece só o gesto, quer dizer, não acontece com nenhum desses meios materiais. Então, não tem quadro, não tem imagem, não tem nada no gesto. É o gesto simplesmente do professor junto com o aluno. Então, é um gesto ali que está acontecendo dessa conversa, né? E aí, esse gesto tem importância porque, às vezes, no caso do trabalho da Renata, teve essa importância de, às vezes, aparecia o gesto recorrente em função de uma coisa que estava no quadro, mas depois ele era usado como um gesto recorrente nesse espaço. E aí, por exemplo, essa questão desse gesto no espaço pode ajudar também, talvez, caracterizar o estilo do professor, né? Não sei, eu fico pensando nisso, quer dizer, eu acho que o estilo do professor é uma coisa que que você não vai conseguir dar conta dele se você não tiver um número maior de contexto. Eu acho que você responde. Não, acho que é um ponto que eu comentei mesmo, de a gente está olhando só um episódio para você não generalizar, caracterizar a performance desse professor nesse episódio de ensino com uma contribuição metodológica. Isso. Eu acho que o mais evidente é mostrar que há uma ferramenta que nos permite caracterizar a performance e, inclusive, situando-a em conteúdo. De acordo, com variações de conteúdo, você vai ter variação de performance. É uma das coisas que a gente sugere, né? Quando eu coloco, por exemplo, o meio material, tem uma alteração da performance do professor. Mas o meio material, o uso do meio material, às vezes está ligado a um tipo de conteúdo que ele claro, né? Como as representações estruturais. Mas o ponto é esse, é mostrar que a combinação das categorias é uma ferramenta importante para a caracterização da performance. É isso. E não que a gente tenha caracterizado a performance total desse professor e tal, né? Na situação de representação estrutural, ela foi caracterizada. Né? Bom, então tá bom. Então, mais uma vez, parabéns. Tá bom, obrigado. Mais algum acréscimo? É isso mesmo, né? Acho que sim. Então, Joia, então, agradeço as contribuições do professor Eduardo e, na sequência, então, já obrigado pela. Quase ninguém, né? Já quase, né? Tá certo. Para mim é um privilégio então estar aqui, né, por diversos motivos. Um deles é que esses minicursos, bom, eu fui aluno de graduação do professor Marcelo, né? E aí, acho que quando você começou a fazer os minicursos, eu participei do segundo, terceiro minicurso do Marcelo, por 2004, 2005. Então, esses minicursos estão sendo analisados, provavelmente eu devo estar ali pelo meio, né? Algum deles ali vocês vão esbarrar comigo. Fico feliz por isso, né? Por diversos outros motivos, na sua dissertação eu vejo muitos pontos positivos. Uma delas, como já foi falado aqui, é a questão de se já dispor de um volume grande de dados e aí você ter uma ferramenta metodológica e teórica em que dê para você olhar com mais cuidado, mais pormenorizado, né, esses dados. Isso é muito positivo. Né? Um segundo aspecto, né, que eu quero enfatizar como interessante na sua dissertação é a questão de trazer a semiótica para um contexto mais social. Né? A semiótica básica que você comenta ali, né? Temos uma semiótica clássica, né, do Charles Peirce, e uma semiótica social. A semiótica clássica ela é um pouco mais complicada de se metodologizar. Né? Então, eu acredito que é positivo trazer essa semiótica social para, quem sabe, popularizar mais entre os pesquisadores esses elementos teóricos.
E diversas outras coisas aí que eu achei positivas também, que eu vou falando aqui ao longo do texto. O professor Eduardo já adiantou algumas coisas que eu falaria, né? Então eu vou pular algumas coisas que ele falou, não vejo necessidade de repetir. Então, vou fazer mais aqui um apanhado geral, né? Que é ao longo dos textos. Ou do que eu anotei aqui, que seria interessante a gente conversar. Bom, aqui no começo do seu texto, Arcelino, uma coisa que eu achei interessante, né? Outro ponto muito forte da sua dissertação é a questão da teoria sociocultural. Eu acho que ela é bastante parruda, né? Forte aí, e discutir os seus dados a partir dela, com certeza é bem interessante. Agora eu queria só pensar uma coisa aí junto, né? Logo aqui no capítulo 1, logo na segunda linha ali, você fala que a página 16, né? É uma coisa que é bem falada na análise sociocultural, né? Já bem sedimentada, bem aceita. A teoria sociocultural proposta pelo Vygotsky pode ser compreendida a partir da relação entre pensamento e linguagem como uma unidade de análise, né? Uma unidade de análise. Então, de fato, a gente entende que não é possível separar essas duas coisas, pensamento e linguagem, quando a gente trata dessa análise, né? Mas a gente tem também a expressão unidade de análise como uma coisa metodológica, né? Então talvez a gente precise começar a usar uma outra expressão aí para querer dizer que a gente não pode separar mais pensamento e linguagem, porque na realidade, no fundo, você não utilizou pensamento e linguagem como unidade de análise aqui na sua análise. Eu acho que a gente precisa começar a pensar uma outra expressão aí, não sei, uma macro-unidade, um plano de fundo, uma delimitação de análise, alguma coisa assim, fica como sugestão, né? Porque essa expressão unidade de análise, ela já tem esse outro peso, né? Esse peso analítico, esse peso de metodologia, né? Metodológico. Ok. Aqui no item 1.1, agora já começando a pensar a semiótica, né? A ideia de semiótica social. Eu acho que esse tema é rico, tá? Então por isso eu vou voltar nele algumas vezes para contribuir aí com a reflexão. Você fala aqui no final da página 17, acerca da linguagem poder ser compreendida de duas formas, né? Como meio de reflexão sobre as coisas ou como meio de ação, né? Eu achei interessante isso. Semiótica, então, ou a linguagem, né, como forma de reflexão ou como forma de ação. Será que essas duas coisas são muito diferentes? Reflexão e ação? Será que os movimentos de pensamento durante as nossas reflexões também não são uma forma típica, exclusiva de ação? Tipicamente humana, né? Aqui eu penso, né, também trazendo um pouco da papel da linguagem, a cognição da comunicação, né? Daí o que Vygotsky vai chamar ali do pensamento e linguagem, né? Então tem também situando a linguagem dessa forma, né? Da cognição, da reflexão e da ação também, da comunicação. Tentando considerar esses dois como sendo uma unidade, né? Então nós seres humanos somos capazes de agir com as mãos, né? Somos capazes de agir com palavras de forma audível, somos capazes de agir com palavras de forma não audível, né? Então quem sabe a reflexão seja uma forma de ação também, né? Quem sabe a gente pudesse juntar essas duas coisas. Eu não sei se o Halil trata disso especificamente, eu não li ele no detalhe, mas quem sabe se possa aí fazer uma junção dessas duas coisas. Tá bom, aqui na página 19 eu quero sugerir, no terceiro parágrafo, você fala lá, né, no final do terceiro parágrafo, o significado tem que ser elaborado ou constituído por alguém, de acordo com uma série de convenções para criar sentido nas palavras, diagramas ou gestos. Lei em 1997. O Peirce já falou isso antes, tá? Exatamente com quase essas palavras. Eu quero sugerir uma mudança aí, né? Na referencialidade aí. Referencial. Ok. Tá, então já falando um pouquinho mais sobre semiótica, eu acho interessante e importante o Lenk ter trazido essa ideia de semiótica social, né? E aí na junção das duas palavras, né? Semiótica social, uma semiótica clássica, mas há também uma semiótica social. Do que eu li do
seu trabalho, aí pensando no Lenk mesmo, né? Eu acho que o Lenk talvez pudesse trazer mais elementos de semiótica mesmo para essa semiótica social. Ela é mais social do que semiótica na minha interpretação, na minha leitura, né? Por exemplo, a ideia de singularidade está bastante presente no seu trabalho, né? Um pouco de indicialidade também, não é? Quem sabe? Mas faltou muito pouco da terceira categoria, né? Que é a terceira categoria é a lei, o hábito, a regra, né? E ela, de fato, não encontrei em quase nada aqui no seu trabalho, absolutamente nada. Não sei se você tem alguma coisa sobre isso, se você pensou um pouquinho sobre essas 3 categorias da semiótica básica aqui na A semiótica parcial. Isso. Icônico, indicial e simbólico. Você sentiu que tem alguma coisa de simbólico aqui no Lenk? Você chegou a pensar nisso? Não. Não identifiquei o simbólico. Porque eu vi mais o icônico. Né? Tem um pouco do deítico ali no inicial, mas mesmo assim, eu diria que de deítico mesmo, assim, de inicial, o deítico representa assim, uns 10% que a ideia de índice original traz. Né? O do Lenk aparece nas convenções que ele coloca, né? Isso talvez fizesse pensar como o simbólico, né? O tipo de convenções, e aí nesse sentido para justificar que essas convenções são compartilhadas, né? Que aí vai entrar na questão da semiótica social, né? Compartilhamento das convenções, então. Uhum. Mas isso não está mais no social do que convenções no semiótica? sentido, né? De ter o... Essa ideia de coletividade não estaria mais para o social do que para o semiótico? Eu mesmo me pergunto acerca disso. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, até o gesto como uma formação semiótica, né? No sentido de ter movimentos gestuais que sejam reconhecidos entre os pares, né? Então tem um conjunto de convenções, por exemplo, quando a gente fala de um gesto para modelar a cunha preenchida, e essas convenções ela retrata aspectos do objeto molecular que estão relacionados com a nomenclatura, na verdade, as convenções de organização desse objeto, né? Então, um conjunto de regras ali que indica a tridimensionalidade ou outros aspectos dela. Então, nesse sentido, as convenções seriam um aspecto simbólico, né, de acordo com Peirce. Né? Mas aí, por isso que eu vejo, nesse caso, as convenções como sendo esses aspectos mais simbólicos. Bom, aqui na página 23, no segundo parágrafo, você está falando aqui da materialidade, né? Materialidade dos modos semióticos e dos modos gerais, né? Fala, escrita, imagem, gesto, essa imagem bem interessante, representativa, né? Do seu trabalho. E aí, logo no segundo parágrafo, você diz assim: sugerimos que a materialidade dos modos semióticos seja compreendida como meio material, ou seja, o suporte pelo qual o modo está inscrito. Quem sugeriu isso é você ou o Grécia? Bom, a gente está sugerindo em função... Eles não falam meios materiais, né? Então, isso a gente se apropria dos referenciais teóricos para dizer que a materialidade do modo semiótico, ela encontra-se como meio material. Por exemplo, a tela de projeção tem um conjunto de modos semióticos inscritos nessa tela. Pode ser imagem, escrita ou outros. Então, essa é uma aposta do grupo mesmo, não é do Grécia. A teoria do Grécia permite isso, então você propõe. Eles falam de materialidade dos modos, né? Como o Mortimer até comentou, que todos os modos têm a sua materialidade. A gente busca indicar essa materialidade nos meios materiais. É como se a gente estivesse mostrando que os modos eles estão inscritos em meios materiais. E você está sugerindo esses modos semióticos pela primeira vez, é inédita essa sugestão, ou já as sugestões já têm sido seguidas? Então, tem outros autores como o Lang que também falam um pouco dos meios materiais, mas não chega a sugerir. E aí isso é uma forma de indicar a materialidade dos modos, né? Mas dando ênfase a essa materialidade como sendo um meio onde o modo semiótico está inscrito. Ok, ficou uma sugestão aqui talvez de deixar isso um pouco mais marcado, porque assim, a gente está na página 23 ainda da sua dissertação e você já está sugerindo, entendeu? Eu fiquei, opa, já é uma conclusão, será um passo? Talvez marcar isso um pouco melhor, que há esse espaço, né, e por isso não está ainda sedimentado isso na comunidade, então por isso que é uma sugestão falando nisso. É importante, a gente buscou colocar isso logo no início para conseguir resolver um problema, inclusive que a gente vai falar um pouco depois, a gente falar de outros modos semióticos, né?
que é marcar o que a gente considera como modo semiótico e o que a gente considera como meio material. Por exemplo, há autores que vão falar de experimentos ou outros objetos como sendo um meio material, e a gente indica que nesses objetos existem modos semióticos, vários modos semióticos, mas ele é um meio material. Então, por isso que a gente cita logo no início, para tentar marcar o que a gente entende como essa materialidade dos modos, tentando identificá-la como um meio material. Então, isso aí que é complicado, né? Porque aí volta na discussão, né? Quer dizer, que o modo é material, todo modo é material. Mas a gente tenta realçar essa materialidade do modo, indicando ali o meio onde ela está escrita, onde esse modo está escrito. Acho que não está escrito um modo, mas depende de uma materialidade de qualquer forma, né? Porque o som sem matéria não existe. É isso. Ok. Aqui na página 24, no final, você colocou uma tradução nossa, lê-se no original a mais, tá? No final. Dá uma corrigida aí. No 9, né? Uma outra grande força, né, da sua dissertação é a centralidade do gesto. Eu achei muito interessante isso. Uma análise do gesto, como foi falado aqui pelo professor Eduardo, né? A ideia de gesto é bastante interessante. Achei interessante eu não tinha lido ainda acerca desses aspectos, então eu aprendi bastante com isso e trouxe algumas reflexões acerca disso. A ideia de gesto e fala como formas de ação, né? O gesto como partícipe, né, da linguagem, o gesto como forma de linguagem, né? Se há um primitivismo gestual ou não, né? Essa é uma discussão que me parece rica também. E aí aqui na página 38 eu até escrevi lá, finalmente a semiótica, né? Que aparece a representação semântica, né? Eu estava curioso, né? Mas beleza, é uma semiótica assim, social, mas onde é que está a semiótica aqui? Aí aparece mais na representação icônica. Abertamente aparece mais na representação icônica, mas aparece, como você já falou, né? Em meu label, nas outras definições também. Aqui na página 40, novamente, você está aqui, nós sugerimos, né, logo no primeiro parágrafo, no final dele. Portanto, sugerimos que o potencial de significação escrita é diferente do meio material impresso. Todavia, tornam-se necessários outros estudos para compreender a potencialidade dos diferentes modos semióticos em relação aos meios materiais. Você está sugerindo isso também? É o mesmo caso anterior, eu só retomo aqui para marcar novamente. Indicando que tem um modo semiótico escrito, né, no meio material. Bom, aqui na página 57 eu tenho marcado também a questão que o professor Eduardo já tinha falado, né? A questão das representações culturais e química, considerando como meio material a fala, mas tirando a fala, né? Então a fala hora está e hora não está, né? Na materialidade dos meios materiais. Acho que razoavelmente bastante discutido. Aqui na página 61, a gente tem operações epistêmicas, né? Página 60 e 61, operações epistêmicas. São operações epistêmicas, na realidade, do professor-aluno ali, né? Do professor... Informação inicial. Licenciando na informação inicial. Um deles, inclusive, já era um professor atuante, né? Que eu li aqui no seu trabalho. Tá bom. Aí outra expressão que me deixou curioso também, né? Você fala diversas vezes aqui de produção de significados. Isso seria mais produção de significados ou mais expressão de significados já sedimentados? Eles estão estabilizados aí, então por isso a gente considera como ser uma produção de significados. Tem a sua estabilidade, né, na fala do professor, e conforme ele vai usando gestos, então ele vai cristalizando, sedimentando cada vez mais.
Porque a gente não sabe o que está acontecendo ali com os alunos que estão assistindo, né, no final das contas. Então, são esses significados já bem estabelecidos. Né? Está sendo produzido alguma coisa ali? Sim. Novo, sim, alguma coisa nova? Em relação ao conteúdo? Ele está expressando ou está produzindo o significado? Só para a gente pensar um pouco sobre isso. Né? Então, ele está usando diversos signos, nesse sentido, uma ferramenta para fazer mediações, estabelecer mediações e produzir significados. Né? Então, ele coloca o signo em ação nesse caso. Né? A expressão produção você está usando no sentido de algo que ele já conhece, não de produção de novo, de aprendizagem, de elaboração. Né? Esse é o Produção no sentido de produzir. uso, né? O uso dos signos, colocar os signos em ação. Colocar os signos em ação. Com um conjunto de conceitos que estão estabilizados. Né? Ok. Uma coisa que eu anotei aqui nas categorias gestuais de McNeil é que ali no final, né, gestos sinfônicos na página 61, gestos sinfônicos, metafóricos, verídicos de batimento. Você sabe se eu substituísse o icônico por analógico? Eu tinha falado no começo que tem muito pouco ali de semiótica ainda, né? Será que daria muita diferença? Porque se é a questão da similaridade, a gente pode utilizar outras expressões, né? O analógico ele tem essa potencialidade da similaridade. Né? Você me diz, faria muita diferença aí na compreensão do gesto icônico, se eu mudasse ele para gesto analógico? De analogia. Porque assim, a ideia de ícone na semiótica, ela é ampla, né? A ideia de semelhança, mas ela não precisa necessariamente estar presente, né? Como é o caso do gesto icônico. O gesto icônico, então, ele pega um pedacinho do ícone e chama de ícone. Né? Se eu substituir esse gesto icônico por analógico, que é a questão da similaridade, né? Similaridade de presença, será que faria alguma diferença aqui? O icônico é no sentido de qualidade, é só uma qualidade do gesto. Né? Quando a gente vai para signo icônico, por exemplo. Um cachorro, por exemplo, uma figura de um cachorro, um desenho de um cachorro, ele é um ícone no sentido de expressar algumas qualidades similaridades daquele objeto. Né? Em relação a gestos. Eu posso fazer um gesto que parece um cachorro também, né? Uhum. Sim, é um gesto que representasse Se qualidade. isso for um gesto analógico, uma analogia com um cachorro, faria muita diferença aqui na classificação? O que você me diz? Estou tentando ver assim, até onde a semiótica é de fato importante aqui, né? Uhum. Já que a gente tem essas categorias em outras expressões, né? Entendi. Então, é que na verdade o gesto icônico, ele realça essas qualidades, mas ele também faz com que seja criado um novo signo, um objeto no ar, por exemplo, né? Que representa uma representação estrutural química. Quer dizer, ele retrata de alguma maneira a representação estrutural química. Então, acho que não seja só questão de similaridade. Porque aí você estaria propondo colocar, por exemplo, um gesto similar e outro abstrato, né? Substituir o icônico e o metafórico, né? Mas a semiótica ela realça outras características do objeto molecular a partir de um movimento. O gesto realça a partir de um movimento. Ou seja, ele se torna um signo também, o gesto. Ele se torna um signo também. Quer dizer, um signo que tem um aspecto de imagem, né? Uma qualidade também da imagem. Só que a gente não tem isso no metafórico, nem no deítico, nem no batimento. Mas eles acabam sendo os signos também, né? E também ele realça, o metafórico ele realça aspectos que não estão presentes no plano, né? No plano concreto da sala de aula, por exemplo. Eu estou tentando pensar junto assim, né? Nós trouxemos a semiótica para trazer alguns aspectos, mas o quanto ela é fundamental aqui. Né? É aquilo que eu tinha falado no começo, aí eu vou voltar em outros pontos. Talvez ela não seja tão necessária, porque eu já tenho esses elementos em outros aspectos e que talvez desse ponto. Eu acho que ela é central sim na questão dos gestos gerarem novos signos. É central nesse ponto. Concordo totalmente com você. Mas ela não está muito presente nas outras categorias. Eu queria que os autores tivessem trazido mais semiótica, né, para a teoria deles. E aí, claro, não é culpa sua, né? Os autores que procuraram. Tá bom, uma outra força, então, da sua dissertação é a questão da análise multinível, né? Eu achei muito interessante isso, né?
3 níveis aí de análise. Na caracterização de sequência didática, né, no mapa de episódios e, por fim, nas sequências didáticas, aí, né, sequências discursivas, perdão. Eu acho que isso ajuda a delimitar muito bem os dados que já existem em grande quantidade, né, no grupo. Isso ajuda a mapear o que existe, né? Quando a gente gera uma quantidade grande de dados, a gente pode não saber tudo que a gente tem ali, né? E isso ajuda no mapeamento das coisas. Ok. Mais um detalhe aqui também, um detalhe pequeno, né? Na página 87 você utiliza a expressão praticamente mandatória, né? Isso é um anglicismo, né? Quer dizer que é obrigatória mesmo, então, né? No segundo parágrafo da página 87. Portanto, pode-se observar para ambos os professores a utilização de um meio material complementar à fala, quando da utilização da representação estrutural química praticamente mandatória, né? Se quer dizer que é obrigatória. Bem presente, né? É mandatória no sentido de presente. Uhum. Aqui na página 89 tem outro aqui em relação à escrita, né? Eu acho que aqui, pelo menos não sei se era, eu posso ter feito a leitura errada, na figura 28, posicionamento frontal e lateral em relação ao objeto modelar, acho que você quer dizer objeto molecular, né? Página 89, figura 28. Isso. Uhum. Objeto molecular. 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 Aqui na tabela 3, na mesma página, eu achei bastante curioso, né? Nas categorias proxêmicas em relação ao objeto molecular, quando é frontal, né? Assim, são menores porque a minha impressão, pelo menos, é que é só o tempo de escrever, né? Esses são os tipos de professores que eles não ficam de costas para os alunos, né? Eles escrevem e já viram de frente, basicamente. Então, é dito isso numericamente aqui, né? Ok. Daí, na página 90, virando uma página aí, eu fiz algumas anotações sobre a questão de tendências, né? A gente está falando então de porcentagem de tempo, aí só reforçando uma coisa que o professor Eduardo já havia falado, né? Será que há certas tendências para certos conceitos com relação a esses tempos, né? Nas categorias proxêmicas, então, o professor vai passar mais tempo escrevendo na lousa com alguns conceitos e outros com menos conceitos, com outros conceitos. Então, aqui são sequências didáticas diferentes, né, são temas diferentes, apesar de haver objetos moleculares nos dois. Mas se fossem sequências didáticas similares com o mesmo tema, será que isso seria muito diferente, seria muito igual? Né? O que você acha? Se a gente escolhesse 2 alunos com o mesmo tema, com sequências didáticas similares. Então, aí eu acho que vai ter um conjunto de propostas dos 2 professores que vai delimitar um pouco a performance deles, né? Nesse sentido também eles vão escolher meios materiais diferentes para atuar, enfim, tem um conjunto de outras categorias que a gente pode tentar buscar que vai nos indicar que a performance será diferente para esses 2 professores. Né? Se os 2 tivessem escolhido trabalhar a polaridade, mesmo que houvesse escolhido formas diferentes, né? Você acha que haveria mais concordância aqui nas categorias proxêmicas, por exemplo? Bom, pode sim, mas Eles depende teriam que passar de outro Eles teriam que passar grande parte do tempo explicando ali a questão das moléculas, né? Sim. Próxima lousa, lateral a ela, mesmo quantidades diferentes, né? O objeto molecular teria que estar presente ali de alguma forma, né? Ou escrito na lousa ou projetado. Você acha que daria mais concordante aí? Talvez um percentual de similaridade maior, né? No sentido de estarem mais na posição lateral mesmo, maior quantidade. Okay. Mas eu acho que mesmo assim ainda depende muito do objetivo do professor, a forma como o professor vai atuar em sala de aula, né? A ação dele em sala de aula. Então, nesse sentido, o tema pode ser similar, ele pode usar recursos também similares, mas os objetivos também vão mudar um pouco a forma de uso
desses recursos disponíveis. Né? Então ele pode enxergar, por exemplo, uma lousa, potencialidades na lousa, né? E mobilizar um conjunto de performance gestual, porque ele identifica que esses gestos são importantes para conseguir combinar com a fala e com a escrita e com a própria imagem para produzir o significado. Né? Ou não, ele não acha que não tem essa percepção dos gestos, mas acha que por meio da fala, ou enfim, outros modos semióticos vão construir o significado que ele quer construir. Então, assim, nesse sentido, eu acho que depende muito do propósito do professor e a forma como ele usa os recursos semióticos, os modos semióticos, né? Como ele mobiliza as potencialidades desses modos. Ele pode ter os mesmos objetos, os mesmos recursos disponíveis, mas ele potencializa os modos diferentes, de maneiras diferentes nesse caso. Né? Ok. Aqui na página 90, a partir da página 90 você começa a dar as operações epistêmicas, né? Começa a descrever as operações epistêmicas e os propósitos. Aí em cada uma delas, por exemplo, na 532, você coloca lá generalização e no cabeçalho do quadro tem lá transcrição e generalização. 533, explicação, no cabeçalho transcrição e explicação. Só na 531 que você colocou definição e no quadro você colocou a transcrição e comparação. Eu queria saber se foi algum erro ou se é isso mesmo, se é uma mudança nesse primeiro. Não foi um erro. Definição. Essa é a primeira sequência discursiva até o SDI 01, desculpa, SDI 01, né? Então, a primeira sequência discursiva e é o início da aula, né? Então ela parte de uma definição do sabão para começar a mobilizar um conjunto de representações, né? Com o propósito de explicar o que é sabão limpa, né? Então esse propósito tem o início com uma definição. Define primeiro o que é sabão e a partir disso ela realizando diversas ações para produzir, né, o significado a respeito do porquê que limpa. Então nesse caso definição, mas está errado. Definição. E pensando um pouquinho mais sobre definição, uma possibilidade aqui, né, de dividir tipos de definição. Né? A gente não tem só um tipo de definição. Se a gente for definir o sabão, definir pelo tipo de molécula, pela família, alguma classificação de propriedade, pelo tipo de transformação química que se obtém, porque aqui é o tipo de transformação química, né? O tipo de ésteres, óleos, gorduras, sofrendrólise, então como tem essa transformação, isso é saponificação. Você está definindo por causa da transformação química que origina a substância. Então, na realidade, a gente tem subdefinições, né? Subtipos de definição. E talvez a gente pudesse ter subtipos de generalização, subtipos de explicação, né? Eu acho que isso pode ser interessante ainda. No futuro, uma comparação desse tipo. Por exemplo, na 92, comparação, né? Comparação. Ela compara aí, existe uma comparação do carbono com o tetraedro, né? Você pode comparar com um objeto cotidiano, você pode comparar com uma analogia geométrica, que é o caso que ela está fazendo. Você tem tipos diferentes de comparação. Você tem subcategorias dentro dessa categoria. A ideia de separar a descrição e descrição molecular também, né? Talvez aqui, eu pensei, né, vendo o seu trabalho, que talvez a gente pudesse até aplicar essa tríade do Johnston, né? Uma descrição mais macroscópica, uma mais simbólica, uma mais submicroscópica, sendo a submicroscópica mais molar. Uma possibilidade de categorização. Porque, assim, descrição molecular, a gente não tem uma descrição molecular na 535, né? Que é uma descrição aqui mais macroscópica, mas de alguma forma é uma descrição química também, né? Tem sódio, né? Você tem potássio, mais duro, mais mole, isso não é uma química molecular, mas é química também, né? Então, uma possibilidade aí. Aqui a descrição, nesse caso, ela não tem um objeto molecular distante, ela fala da estrutura do sabão, um sabão mais duro, então ele realça algumas qualidades. O sabão não necessariamente o objeto molecular, né? Então é uma forma de a gente fazer uma diferenciação entre o que a gente tem como descrição e quando essa descrição ela caracteriza o objeto molecular.
logo em seguida ela vai fazer uma leitura da representação. Né? No final da cadeia eu tenho uma dupla O menos, N a mais. Então, quer dizer, ela começa a fazer uma caracterização, uma descrição desse objeto molecular. Né? Então isso é uma diferença da descrição quando a descrição ela trabalha de um aspecto mais geral da química, não necessariamente com a representação estrutural química, né? Descrever essa representação. Então, é química ainda, é o sabão mais duro, mas é uma qualidade no sentido de descrever mesmo o sabão como um material, né? Não como uma representação estrutural química que compõe o sabão. Aqui na página 95, você diz lá no penúltimo parágrafo, os propósitos dos professores estão associados aos percentuais de ocorrência das operações epistêmicas, né? Também a gente já tinha falado aqui, né? E lá no final daí você fala acerca dos estilos dos professores, né? A gente só reforçando esse aspecto daí da possibilidade do tema também incidir grandemente, né? Na ocorrência das operações epistêmicas. Tem um assunto disponível. Na página 102, né, o hibridismo icônico e metafórico. Eu acho que foi uma má ideia a divisão essa divisão entre o presente e o não presente ali, né, da similaridade. Só deixando a minha opinião aí com relação a essa categoria que foi utilizada. Pelo visto, há uma concordância já que está sendo proposta. O hibridismo aí, né, das duas. Muitas vezes é possível falar do presente e do não presente ali, então você tem essa categoria híbrida que vocês estão aí propondo, né? Por exemplo, na representação estrutural do carbono, certo, né? Você tem ali hidrogênios que estão ocultos mas na fala dela realça essa presença do hidrogênio. Né? Tem um aspecto metafórico e o outro icônico que é a cadeia carbônica. E isso não é só uma questão química. A fala, ela é assim, a gente não fala só do que está presente e só do que está distante. A gente mistura isso muitas vezes. Então, por isso, eu considero que é uma divisão química. A categorização não foi uma boa ideia, né, dos autores aí. Eu achei muito interessante a ideia da validação por pares, a linha 5.51 a 111. Dois avaliadores, né, meio que para verificar, não é, ou para validar mesmo a classificação que vocês fizeram. Vou colocar duas pessoas para classificar um intervalo ali para ver o quão próximo ou distante dá. Acho que isso dá mais força do seu trabalho, mais validade, né, e por isso achei que foi uma ótima ideia. Página 119, talvez o hábito, aí, né, a regra, o simbólico persiano entra aqui na formação semiótica, né? É uma possibilidade. Você tem o recurso semiótico e a formação semiótica, né? Então, talvez essa denominação, eu ainda estou achando o uso do adjetivo semiótico aqui um pouco exagerado, mas eu creio que ele está presente aqui. Modo semiótico, recurso semiótico, formação semiótica, daí o social semiótico ele acaba sendo semiótico mais por causa de adjetivos e menos por presença mesmo nas categorias. Eu acho que é isso, eu acho que as suas conclusões elas estão de acordo com os dados que você apresentou, né? Me parece que é bastante interessante relacionar assim a gestualidade dos professores ao que eles têm disponível ali diante deles, nos projetos moleculares. Aqui na página 128 você colocou que P1 é um professor que gesticula muito e P2 tem gestos mais contidos, né? A despeito então do tema ou de outras coisas, eu acho que é possível ver isso sim nos dados, que os dados que você mostra possibilitam isso. De acordo com os episódios de ensino, a gente indica isso, a performance contínua disponível dos professores. É isso. Obrigado, Jackson. Mais um comentário?
Só em relação à formação semiótica, né? O aspecto científico é o reconhecimento do conjunto de convenções da química que, entre os pares, né? O já estabelecido é o simbólico. Sim. E nesse sentido ser simbólico. Com o hábito, a regra. Né? Mas eu não sei se você tinha percebido isso. Eu não tinha percebido. Mas esse sentido da formação, né? Por isso que a gente indica uma formação que seria um semiótico. Semiótico no sentido de ser compartilhada com uma comunidade. Né? E aí tem um conjunto de convenções, de características daquele objeto molecular, ou daquela ação, no caso de um gesto, né? Que é compartilhado entre uma comunidade. Então, por isso a importância da semiótica. Não é só um social no sentido de compartilhar um conjunto de dados, mas é semiótica no sentido de um conjunto de construções históricas, que é a representação estrutural química, que é compartilhada entre a comunidade específica química, o professor de química. Então, por isso que eu tenho esse aspecto semiótico na formação. O reconhecimento, né, disso, a forma como ele é compartilhado. Eu vou falar um pouquinho, no sentido também de mas talvez de esclarecer alguns aspectos. Eu, talvez tenha sido a minha banca mais rápida, como presidente, como integrante da banca. Né? Eu acho que isso é um bom sinal, de certa maneira, porque acho que houve várias questões discordantes, né, pontos de vista discordantes aqui, mas que me parece que há uma consideração recíproca entre as posições, né? O Jackson trazendo essa questão do pouco peso da semiótica que tem dentro da abordagem da semiótica social, mas que eu acho que a gente concorda que esse compartilhamento de referências ele tem uma base cígnica, né? Nesse sentido, material. Uma base material também, né? Mas nesse sentido ela é semiótica. Né? Tudo que se refere a signo, né? se refere a semiologia. Eu acho que Vygotsky tinha isso muito claro e atacou de uma forma diferente, né? Esse problema pela mediação. Enfim, e não caracterizando, né? os instrumentos como o Percy fez, por exemplo. O próprio Eduardo também, né, com uma discussão sobre, principalmente essa questão sobre meios e modos, eu acho que ela é uma discussão importante e eu acho que ela precisa ser feita porque indica uma limitação, me parece, né? Qual é a separação, qual é a fronteira nítida entre um modo e um meio, né? Isso é uma coisa importante para a gente. E a questão da gente buscar de uma forma refutacionista, talvez, né, o limite da teoria, né, onde que a teoria pode falhar, né, exatamente para a gente poder melhorar essa teoria ou buscar uma outra teoria. Mas eu queria comentar um pouco assim, do trabalho, né, assim, foi rápido, mas isso aqui levou um tempão, né, assim, e o trabalho foi feito a várias mãos, tem o Alexandre aqui também, que é um dos colaboradores para a análise desses dois professores. E os dados vêm de 2012, né? Foi pouco depois a gente pegou esse dado, viu que tinha um potencial grande e realmente a gente começou, o grupo, né? Começa a trabalhar com multimodalidade com esse trabalho da Celene, o Alexandre também, que já está depositado, né? E para nós tem sido bastante gratificante trabalhar, mas muito trabalhoso, né? Lidar com essa pesquisa. E acho que a gente conseguiu avançar em alguns pontos de análise, principalmente porque esse trabalho é feito colaborativamente. Né? Então eu quero destacar isso, né? Quero destacar que você é uma pessoa de muita boa índole para trabalhos coletivos, né? De muita paciência, aliado ao Alexandre também, que é o rei da paciência no laboratório. E eu assim, me senti bastante privilegiado de poder ter conduzido esse trabalho.
ter passado, né, assim, por uma transição, inclusive profissional sua, né, começando como professor, depois se colocando como técnico do laboratório, né, e, enfim, e voltando a ser professor recentemente. Isso também trouxe, né, acho que a aprendizagem da gente e também dificuldades, né, eu acho que isso mostra de novo que sem dificuldade a gente não aprende, né, acho que é muito fácil, normalmente não traz, não nos revela, não estabiliza, né, muito na gente, de modo que a gente conseguiu chegar bem, né, estendemos o prazo de um mês, que não é nada comparativamente a outras, né, situações que a gente tem, e fiquei muito contente de ter visto que os nossos avaliadores aqui reconheceram o mérito, né, no trabalho, inclusive a originalidade. Então é um momento, né, bacana de não só de reflexão, mas também de compartilhamento, né, de uma sensação de prazer, né, de ter concluído o trabalho. Então eu também estou colocando dessa maneira, que é um momento de conclusão do trabalho, que me deixou, além de ter nos trazido muito, né, esforço, ele nos trouxe bastante diversão, né? A gente se divertiu bastante com as aulas dos professores, vendo, revendo muitas vezes, né? E é isso. A última palavra é sua, antes da gente pedir a ciência, claro. Bom, acho que o Marcelo tocou num ponto fundamental, que foi o tempo que a gente passou fazendo o trabalho, né? E também o outro de colaboração. Acho que o tempo foi um tempo interessante de amadurecimento, né? De conseguir entender aspectos da teoria, da multimodalidade, trazer a multimodalidade, compreender a pesquisa no sentido do desenvolvimento metodológico, né? Como desenvolver a metodologia da pesquisa. E os momentos de troca também eu acho que foram muito bons, no sentido de a gente trabalhou com 2 episódios de 17 minutos, né? Então a gente reviu aqueles episódios várias vezes, com várias tensões diferentes, né? Olhando o gesto, olhando a epistêmica, olhando o suporte. Então acho que foi um trabalho que mesmo muito intenso, né? Ele foi muito gratificante, porque a todo momento a gente foi treinando esse olhar da metodologia, tentando buscar extrair dados daquele conjunto de registros que a gente tinha, né? Construir análise em multinível, chegar no episódio, analisar o episódio com as categorias. Então acho que foi bem gratificante, formador no sentido de entender o processo, né, de pesquisa. E eu acho que as parcerias elas foram fundamentais. Trabalhar com o Alexandre, trabalhar com o Marcelo também, eu acho também um grande privilégio, né? As reuniões de orientações, então, a gente sempre trabalhou muito intensamente no projeto e eu acho que isso foi um momento assim, de desenvolvimento muito grande. Então também eu agradeço muito. E aos também os colegas que de fato participaram, né, e estiveram presentes também, de alguma maneira ajudando no conjunto, no trabalho. Então, muito obrigado. Muito bem. Então, tendo essas considerações, a gente vai passar para uma terceira parte, né, do processo aqui, que é a avaliação, que a banca faz em sigilo. Então, pediria alguns minutos de privacidade para a gente, preencher o relatório e voltarmos com o resultado final. Eu vou buscar